Olha aí, pessoal, o governo Lula é tratado de forma geral por analistas, por pessoas do mercado financeiro, até pelo mundo político mesmo, como um governo incapaz de cumprir as suas promessas econômicas, as suas promessas fiscais. Então, a descrença nas previsões que o governo tem feito e que têm sido divulgadas pelo senhor Fernando Haddad, o responsável por tentar engabelar a galera, a descrença tem aumentado bastante por conta, é óbvio, da piora das próprias previsões do governo Lula. Ninguém levou essas previsões a sério num primeiro momento, mas na medida em que elas vão se deteriorando, como aconteceu no ano passado, inclusive, certamente você se lembra, a descrença vai aumentando porque aí nem o próprio governo Lula acredita nas suas palavras. Vamos dar uma olhada nessa análise que, acredite ou não, está sendo feita pelo pessoal da Folha de São Paulo. A grande mídia tá, caindo fora desse barco furado. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. O que acontece? O pessoal fez uma comparação aqui na Folha de São Paulo com o ano passado, né? A questão das previsões do governo para o ano passado e o resultado que foi estabelecido então, né? Eles dizem que os danos que o governo Lula causou à política econômica não estão relacionados apenas aqui ao ímpeto gastador, aquela vontade de gastar como se não houvesse amanhã que o Lula sempre teve, o PT sempre teve, e também ao abandono das próprias metas que o governo estabeleceu do ponto de vista fiscal, a.k.a. arcabouço fiscal, que foi criado supostamente para conter o Lula, mas que já foi abandonado por completo, nem se fala desse negócio mais, acabou a regra fiscal no Brasil, né? Só que se isso não fosse, como se isso não fosse o bastante, o governo ainda fica piorando o descrédito nas suas projeções orçamentárias de forma geral, e isso ficou mais claro para todo mundo com o tal do relatório bimestral, que eu falei aqui no canal, inclusive, num vídeo recente. Tratei desse tema. A cada 2 meses o governo é obrigado a fazer uma análise das contas públicas, da execução do orçamento para fazer uma ou outra alteração se for necessário, né? Então, a cada novo relatório este ano, o governo Lula está piorando as suas previsões. Ele apresentou o primeiro em março, apresentou o segundo agora em maio, uma coisa completamente absurda, sem dúvidas, né? Isso aí realmente é um problema sério, né? Um problema de forma geral bastante questionável e que nos relembra, nos retoma, nos recorda aquilo que aconteceu anteriormente, né? Ou seja, o que já foi visto no passado e que se repete agora de forma geral aí, né? Então, o que acontece? Qual que é o problema aí? Qual que é a questão do déficit público, da situação fiscal? No ano passado, por exemplo, 2023, que é um ano que a gente já tem consolidado de governo Lula 3.0, o governo começou estimando que teria um déficit primário, valores primários, de 107 bilhões de reais para 2023, que não era de todo ruim. Claro que déficit é uma bomba, mas poderia ser pior porque o governo estava autorizado pelo orçamento bastante permissivo de 2023, a ter um déficit de 228 bilhões de reais, porque foi feita uma PEC da transição para garantir isso aí de forma geral, né? E por conta disso, inclusive, o governo tentou pressionar o Banco Central para cortar juros, falando que, olha só, a situação fiscal tá confortável, está controlada, muito melhor do que o previsto, estamos caminhando muito bem, tem que cortar juros para a economia melhorar e tudo mais, né? Só que, naquele momento, o pessoal já considerava essas cifras, esses valores apresentados, muito improváveis, muito estranhos. Estava faltando alguma substância aí nessa história, né? E o benefício da dúvida que é concedido a governos que estão iniciando, ainda que sejam governos que já governaram o país, já estiveram à frente da máquina pública no Brasil, bem, esse benefício da dúvida que ainda existia foi se dissipando de forma geral. À medida em que novos relatórios eram apresentados, né, o rombo foi sendo corrigido até que, no final do ano, foi divulgado o resultado final de 264 bilhões de reais de déficit, que foram inflados aqui por 92 bilhões de reais em precatórios, que ao contrário do que a Folha está falando aqui, repercutindo fake news,
Não, o Bolsonaro não represou 92 bilhões de reais de precatórios. Um terço desse valor pertence a 2022, que foi o último ano do Bolsonaro. O resto era 2023 e 2024. Então isso aqui é mentira da Folha de São Paulo, né? Mas ainda assim, ainda que você leve isso em consideração, estamos falando de mais de 170 bilhões de reais de rombo, muito pior do que o que foi originalmente previsto, uma piora de 70% na estimativa original, o que tira todo o descrédito de um governo e de uma equipe econômica, com certeza, né? Só que essa brincadeira, essa palhaçada, continua para 2024, uma coisa impressionante, porque lá no início, né, primeiro de tudo, o orçamento para esse ano prevê déficit zerado, então tem que ficar no 0 a 0. Na verdade, tem um superávit de uns poucos milhões de reais, é um valor praticamente zerado, né? Então, essa é a meta fiscal do governo para 2024, que não foi alterada ainda, não foi mudada. É ela que está vigorando neste momento. Só que já no primeiro relatório bimestral, o governo afirmou que iria ficar com um saldo negativo de quase 10 bilhões de reais, né? Ele pode falar isso, assumir? Pode, porque está dentro da banda de tolerância do governo, da margem de tolerância que permite ao governo violar um pouco o centro da meta, desde que não ultrapasse lá os 28 bilhões, quase 29 bilhões de tolerância para este ano de 2024, é claro, a depender do patamar, do volume do PIB para este ano aqui, né? Então, o governo já estava prevendo o gasto dessa gordurinha de vantagem que ele tinha de uma margem de tolerância, né? Só que no número que foi divulgado agora em maio, né, no relatório bimestral divulgado em maio, isso aqui saltou 56% para 14,5 bilhões de reais. Isso sem levar em conta a grana que vai ser gasta com o Rio Grande do Sul, porque esse dinheiro não vai entrar na meta da meta fiscal, perdão. A gente sabe que esse dinheiro não vai impactar, vai ser impresso do nada, vai ser dívida, mas não vai impactar no resultado fiscal primário, que é esse que importa para o governo aqui. Então, a coisa já piorou nesse momento, né? Agora, se fossem estimativas críveis, factíveis, beleza, não causaria tanto impacto, porque 14 bilhões de reais, 14,5 de déficit primário para o Brasil, não é nada exorbitante. O Brasil sempre teve déficits maiores do que esse aqui. Superávit é uma raridade, então não é um problema tão grande e está dentro da margem de tolerância, não seria nenhuma violação da meta fiscal. Até aqui esse número não é problema, assim como o número de março não era um problema também. O problema é que realmente o governo não tem nenhum tipo de consideração pelos próprios números apresentados, né? A verdade é que o governo tem uma reputação muito ruim no cumprimento de sua própria palavra, o governo Lula, de forma geral aí. Então o pessoal da Folha afirma que se esses números fossem confiáveis, merecessem alguma confiança, haveria hoje no Brasil um ambiente mais favorável à queda da inflação e à queda dos juros também, né? Só que desde antes mesmo do problema lá no Rio Grande do Sul, já se sabia que, na verdade, o déficit vai ficar perto de 80 bilhões de reais e olhe lá, né? E agora, com essa possível queda no PIB por conta da situação no Rio Grande do Sul, a tendência é que a coisa se deteriore ainda mais, né, de forma geral. E o pior de tudo é que o governo não faz nenhuma sinalização de que vai reverter esse cenário para tentar segurar um pouco mais o ímpeto dos gastos. Lá no mês de março, quando tinha essa previsão de 9,3 bilhões de reais de déficit, o governo bloqueou preventivamente quase 3 bilhões de reais aí, né? E esse valor dentro do orçamento não faz a menor diferença. Estamos falando de um orçamento trilionário, né? Então, é uma mixaria para o governo, é um troco de pinga para o governo. Só que, acredite ou não, no último relatório, esse valor foi revertido. Esse bloqueio que foi anteriormente feito de forma contingencial foi revertido agora. Ou seja, o governo fez o mínimo do mínimo para tentar conter a escalada do endividamento, a escalada do déficit público, e reverteu esse quase nada que ele fez. É uma coisa impressionante, de fato, e é óbvio que isso corrói a imagem pública do governo do ponto de vista fiscal, orçamentário, do equilíbrio das contas públicas. E isso é o mais importante de tudo nessa história aí, de fato, porque o próprio pessoal da Folha coloca isso, né? Que expectativas econômicas variam o tempo todo, elas são voláteis,
elas se equivocam, é normal, é natural. Só que elas são importantes ainda assim para a tomada de decisão, inclusive do setor privado, que olha muito para essas questões, e, portanto, um governo que não leva a sério os próprios números tende a aumentar a incerteza geral da sociedade e da economia, porque todo mundo sabe aonde que isso vai dar. Mais dívida significa mais dinheiro sendo impresso para custear essa dívida. Não tem essa grana toda disponível no mercado para ser emprestado para o governo, isso tem que vir de algum lugar. E essa grana do Rio Grande do Sul provavelmente vai vir de financiamento direto do Banco Central, imprimindo dinheiro comprando dívida do governo, igual aconteceu na época da pandemia. Isso, obviamente, vai gerar mais inflação, é mais dinheiro circulando na economia, deteriorando a moeda, fazendo ela perder o seu poder aquisitivo, dificultando o planejamento de longo prazo e também colocando uma grande interrogação no futuro do Brasil, no futuro econômico. Para onde que esse país vai com um governo que não tem o menor apreço, que não tem a menor dedicação para a questão fiscal e pelos números que ele próprio apresenta, não é? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.